Quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui nesse Festival do Pernambuco, meu país. Eu me chamo Paula Mamelo, eu sou professora da rede municipal de Jaboatão dos Guararapes, moro em Recife, transito em Olinda também, nascida e criada em Olinda, e eu trouxe hoje aqui o projeto Histórias no Quintal. Então, é um projeto que, para mim, é muito enriquecedor, fortalecedor também, porque trabalha com identidades, trabalha com gênero, e nesse trabalho de mobilizar, de incentivar todos os tipos de público para que a gente possa materializar esse projeto que é do Bem Viver, que é um projeto indígena, que é um projeto afro-brasileiro também, da gente desconstruir estereótipos, preconceitos. E esse projeto ele vai nascer lá no Quilombo do Xambá, no Terreiro Xambá, eu também faço parte, e trouxe a comunidade, trouxe o terreiro para cá, para a gente também fazer esse trabalho com o Carlos e com Túlio, que é também integrante do Grupo Bongá, e tem vários projetos voltados para a musicalidade, voltado para a percussão, para os tambores. E aí, esse ano eu trouxe algumas histórias, e essas histórias, todas elas são de África, onde eu trago a origem do tambor, e eu trago também a origem de uma árvore que a gente vai ver já já, que é encantadora e que ela guarda muitas histórias e muitas memórias. Sem história e sem memória, a gente não se reconhece, Então, a gente precisa fazer esse movimento, buscar os nossos antepassados para a gente poder caminhar, e pensar nesse futuro que seja e que tenha, prosperidade, que tenha fartura e que tenha paz, e que é isso que a gente pede e que é isso que a gente quer trazer nessa tarde de contação de histórias. E quero mais uma vez agradecer a todos na equipe e a produção por terem recebido da melhor forma possível, e a vocês por estarem aqui para ver essa apresentação. Histórias no quintal. Num mundo tão distante daqui, certo dia, um jovem que era de uma comunidade, de uma aldeia, onde as pessoas se reuniam. Se elas se casavam, era uma festa, com uma mesa muito farta, muita comida, muita bebida. E as pessoas se aproximavam e comungavam dessa paz, dessa união. Todo mundo vivia uma alegria só. Tudo era motivo de festa. Nascimento era motivo de festa. Casamento era motivo de festa. Eis que chegou a seca. E com a seca veio a tristeza, veio a desilusão. E essas pessoas se perguntaram: o que é que a gente vai saber? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente precisa saber? Se é com esse saber, que é nessa comunhão dessas culturas, desse aldeamento, onde a gente descobre o que a gente é. Só que para isso a gente precisa da natureza, a gente precisa da água, a gente precisa do mar, do rio, das árvores, dos frutos que vão dar o nosso alimento. Como vai ser agora a nossa vida? O que é que vai ser de nós? Essa comunidade africana, ela vai ter que sair deste lugar. Ela vai para um lugar tão distante, mas deixa um bem precioso nessa aldeia, que é uma árvore. Essa árvore tem mais de 1000 anos.
povos africanos, a árvore, ela tem vida. E um dos garotos dessa aldeia, que tem o costume de conversar com essa árvore, ele percebe que essa árvore vai ficar triste, porque toda a comunidade, toda a aldeia vai embora. Vai embora levando sua história, vai embora levando sua memória. Eles precisam ir, porque se eles não forem, não vão ter como se alimentar. E aí se passam anos. Esse jovem se torna adulto. Ele nunca deixou de visitar essa árvore. Até que um dia ele decide fazer um instrumento musical. Esse instrumento musical, minha gente, é uma homenagem a essa árvore, que ele teve a oportunidade de conversar, pegou um pedacinho dessa árvore e pôs-se a construir esse instrumento com algumas peles de animal também. E daí surgiu o tambor que está aqui conosco agora, neste exato momento. E esse tambor se chama djembe. E foi com o djembe que os africanos atravessaram numa diáspora africana, caminhando, navegando entre os mares, mesmo sem querer, mesmo sendo obrigados, mas trouxeram essa memória e essa história da origem do djembe, um instrumento africano, e agora a gente tem a oportunidade de ouvir este som. Este som que remete ao pulso do nosso corpo. O nosso corpo é tambor. A batida do nosso coração é tambor. O djembe é história. O djembe é memória. Vou falar com o djembe e queria que vocês me falassem o que o djembe está falando. Pode ser? Pode ser? Olá. Mais alguém? Olá. Olá. Mas a gente percebendo na língua dele, o que é que ele está falando quando a gente escuta ele falar? Na língua dele, a gente está falando na nossa língua. Olá é a nossa língua, mas a língua dele. Oba! Estamos começando a falar a mesma língua. Hã? Opa, escuta direitinho. Hã? Mais alto. Aqui falou. Tum, tá? Ó. Opa, presta atenção. Ó a percepção do negócio. Oba! Tá ficando gostoso, a gente tá se comunicando, hein? Olha lá, de novo. Mais uma vez, ó.
Mais um aí, vai ficar mais difícil agora, hein? Cadê? Opa! Ó. Palma pra você! Achei. Ali atrás, mais alguém? Aqui Opa. também. Então a gente vai, né, Túlio? Vamos. A gente vai fazer, a ideia é que a gente faça uma grande roda, que é o que a gente aprende, né? Nosso movimento circular. A gente faz uma grande roda e nessa roda a gente vai dançar coco, tá certo? Daqui a pouco. Agora a gente tem uma outra história para contar para vocês, que vai falar também do tambor, só que é outro tipo de tambor, tá certo? Essa história vem lá da Costa do Marfim. É muito antiga, né? Diz os mais antigos, os nossos mais velhos, que é onde a gente aprende, né? E a gente reverencia e a gente saúda sempre os mais velhos e respeita bastante, porque são eles que contam essas histórias pra gente. E a gente está aqui nessa missão de cantar, tocar e contar essas histórias para que outras pessoas possam também dar seguimento, não é? E aí o movimento é cíclico, né? É circular. Então, o movimento, né, da cultura africana, né, da cultura indígena do Marfim. Certo dia, alguns macaquinhos do Papo Branco se reuniram e tiveram a ideia de aproximar a Lua da Terra. Vê que lindeza, né? Aproximar a Lua da Terra. Como é que eles fizeram isso? Eles foram subindo um no outro, até que todos... mas teve o menorzinho, conseguiu agarrar a Lua, mas ele ficou tão feliz, tão alegre, tão entusiasmado, gostou tanto daquele aconchego. Quem é que não gosta daquele aconchego, né? Daquela comidinha de vó, aquela galinha guisada, não é? De cabidela também, né? Aquela farofinha, aquele bolinho, aquele cheirinho de... Não é não? Casinha de vó, não é bom não? Não é bom? Como é teu nome? Oi? Dante? Dante, não é gostoso, Dante? E o teu nome como é? Ananda. Ananda, não é gostoso aquele bolinho, finalzinho de tarde, não é? E aí o macaquinho sentiu essa energia, desse aconchego, desse afeto que a gente precisa, a gente necessita tanto. Oi? Teu nome? Enzo. Enzo. Não é verdade, Enzo? Quem é que não gosta, né, desse aconchego, dessa comidinha? Então foi assim que os macaquinhos também se sentiram, né? Esse menorzinho se sentiu assim, desse jeito, nesse aconchego da Lua. E aí o que foi que a Lua fez? A Lua se sentiu tão entusiasmada, tão animada, tão alegre com aquele movimento do macaquinho, que ela o presenteou com um tambor. Ele ficou encantado com esse presente. Ele tocou muitas e muitas vezes, até que os dias se passaram, meses se passaram, e ele sentiu saudades de casa. A Lua entendeu aquela saudade ali e disse para o macaquinho: não tem problema, você vai voltar e vou te ajudar a voltar para casa.
A lua amarrou uma corda na cintura do macaquinho e disse para ele: olha, você vai levar o tambor, vou te amarrar numa corda, mas você não vai poder tocar esse tambor por nada nesse mundo. Tá certo? E foi isso que aconteceu. Só que o macaquinho, bem teimoso, o que será que aconteceu com ele? Ananda, o que foi que aconteceu? O que será que o macaquinho fez? Oi? Tocou? Tu acha que ele tocou o instrumento? Tu acha que ele tocou também o instrumento? Você também acha? Também? Mais alguém? Tu acha que ele tocou o instrumento também? Tocou, não foi? Ele tocou o instrumento. E o que será que aconteceu com o macaquinho por ele ter tocado o instrumento? A lua, pensando que ele já havia chegado na terra, o que foi que a lua fez? Cortou a corda. E o macaquinho, o que foi que aconteceu com o macaquinho? Caiu. Antes dele morrer, ele viu uma garota, chamou essa garota foi lá, pegou o tambor, aí ele disse: leve esse tambor para a minha comunidade e peça para que eles toquem. E foi isso que aconteceu. A partir daí, a comunidade tocava todos os dias o tambor. Todos ficaram encantados com o som desse tambor. E assim termina a história lá da Costa do Marfim, que fala sobre a origem desses tambores africanos. E o Criador de todas as coisas, ele saiu criando tudo. Os mares, os rios, as florestas, até a humanidade. Mas antes, a primeira coisa que ele vai criar é o baobá. Só que o baobá não gostou muito não de como ele ficou. E aí ele vai todos os dias, bate lá na porta do Criador e diz: não gostei da minha criação. Minhas folhas, elas poderiam ser maiores. Meu corpo parece mais como o corpo de uma tartaruga. Eu não poderia ter umas folhas maiores? Eu não poderia ser bem mais bonito? E o Criador diz: mas você é lindo, baobá. Fui eu que te criei. Você não está satisfeito com o seu corpo? Não faça isso, não fique assim. E o baobá, todos os dias, lá na porta do Criador. Até que um dia o Criador ficou bastante chateado com esse baobá. E o que foi que aconteceu? O baobá foi virado de ponta cabeça. Como forma do Criador dizer: eu já estou bastante chateado com esse baobá, então ele vai ser virado de ponta cabeça. Agora eu quero ver. E aí dizem, os mais antigos, que o baobá, se vocês prestarem bem atenção, não sei se o meu aqui vai estar representando isso, mas dizem que o baobá, ele vai ter os galhos em formato de braços, como se estivesse falando com o Criador e pedindo clemência para que ele fosse melhorado, na visão do baobá. Mas ele é lindíssimo, Então, a gente tem aí cerca de 9 espécies de baobá espalhadas, por Recife. Então, é um bem
nosso, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa conhecer essa origem, precisa conhecer a história desse baobá, que atravessou mares, né? São mais de 300 anos da história dos escravizados, que vieram e trouxeram seus conhecimentos, seus saberes. Tinha os conhecimentos na metalurgia, na agricultura, que é a tecnologia mais antiga que a gente tem, né? Oi? Ela é de Recife. Tu é de Recife? Eita, que massa! Qual é o bairro? Qual o bairro que tu mora? É Várzea, É Várzea, o bairro que eu tô morando, vai ter que... Eu moro, sim, próximo ao Hospital das Clínicas, e tem a universidade. Eu moro lá, pertinho. Que massa, que bom. Então, essa é a história, gente, da origem do baobá. Vocês gostaram? Muito obrigado. Eita, que Dona Rosa tem força. Dona Rosa tem força. E a gente tem várias músicas, e uma das músicas que a gente tem, ela é bem facinho, e eu queria a colaboração de vocês para cantar com a gente. E a gente fazer uma roda de coco aqui de repente, e dançar e cantar. E já tem gente querendo dançar, ó, que coisa bonita. Será que a gente consegue fazer isso? Vamos levantar, pessoal. Levanta com a gente, levanta para ficar todo mundo esperto. Vamos fazer uma roda aqui. Vamos fazer uma roda? Acho que dá para a gente afastar mais as cadeiras, né? Colocar mais para trás. Depois a gente ajuda a colocar de volta de novo. Deixa eu usar esse pandeiro aqui. Vocês sabem que instrumento é esse aqui, né? Qual é? Pandeiro? É pandeiro esse aqui? Toca aqui comigo, toca. Aê! Já é um órgão. Isso é um pandeiro. Na Xambá a gente tem o tambor, né, que é a alfaia. E a gente tem uma batida tradicional, que é de lá. E a gente tem um coco que acontece dia 29 de junho. Dia de São Pedro, a gente comemora lá o nosso Réveillon, né, que é 29 de junho, o coco de Maimbio. A gente começa o ano da gente após esse coco. E aí começa de 10 da manhã e vai até 8 da noite. Com muito coco, muita cocada, muita gente convidada, muita gente de fora e muita gente da comunidade também. E a gente tem uma música que o refrão dela é assim, ó. Repete comigo, certo? Agora eu tô falando a língua de vocês, não tô tocando tambor não. Acorda Maria, pra sambar o coco que já raiou o dia. Quem sabe já canta, né? Acorda Maria, pra sambar o coco que já raiou o dia. De novo. Maria, pra sambar o coco que já raiou o dia. Acorda Maria, pra sambar o coco que já raiou o dia. Cadê tua voz? Acorda Maria, pra sambar o coco que já raiou o dia. Acorda Maria, pra sambar o coco que já raiou o dia. Vou cantar, ó. Ó linda rosa, tão cheirosa, tão carinhosa com meu coração. Ponhas a saia a mais bonita, a mais colorida, e vem sambar mais eu. Todo mundo! Acorda Maria,
pra sambar o coco que já raiou dia. Oh, 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 acorda Maria, pra sambar o coco que já raiou dia. Pede fulô, lá no alto da serra, o orvalho beija ela e o vento acaricia. Com um sorriso azul, o dia se aproxima e o bem te vi. Canta alegria. Canta, menina! Oh, 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 acorda Maria, oh, pra sambar o coco que já raiou de... Mais alto! Oh, 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 acorda Maria, pra sambar o coco que já raiou de... Mais uma vez! Oh, 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 acorda Maria, pra sambar o coco que já raiou de... Mais alto, mais alto! Oh, oh, acorda Maria, pra sambar o coco que já raiou de... Axé! Viva Guitinho da Xambá! Viva Guitinho! Guitinho da Xambá é um grande mestre nosso, criador do Grupo Bongá, ao grupo que eu faço parte, da comunidade Xambá, uma grande liderança e que hoje a gente traz e encanta com a música que ele compôs e a gente está aí levando esse trabalho. Axé, pessoal! Jeje, Queto, que são algumas tradições, culturas, histórias, fazeres, saberes que vêm de tão distante lá da África. Então essa história ou esse tam fala de uma orixá chamada Dona Oxum, ou Oxum. Essa história eu levo ela para onde eu vou, porque primeiro porque é uma orixá que me protege, que me guia, que está comigo presente. É o orixá que está conosco, está na natureza, está nos rios, está nos riachos. Ela tem essa personalidade, né, de ser cativante, de ter a beleza, né, de ter as estratégias, de ter as táticas de sobrevivência. Então a gente que é filho dela, a gente aprende muito com as suas histórias, que são várias, mas eu trouxe uma porque ela traz muito essa mensagem para todos nós, mas principalmente para as mulheres, não é? Quando a gente está numa situação, seja de violência de gênero, né? Seja de baixa autoestima, e Dona Oxum, as histórias dos itãs dela é isso, é para a gente elevar a nossa autoestima, né? A gente saber, se conhecer. Então, quem sou eu? O que é que eu quero? Para onde eu vou? Então, são histórias como essas que levam a gente a caminhar. E é isso que os africanos nos ensinam. A gente precisa caminhar. De que forma? Ouvindo histórias no quintal. Vamos conhecer? Dona Oxum, ela vai ter seus brilhos, seu perfume também, porque ela adora um perfume, ela adora se olhar no espelho, ela adora um espelho. Engana-se quem pensa que Dona Oxum só quer o espelho para admirar sua beleza. Vocês não imaginam do que ela é capaz de fazer. Ao mirar o espelho, ela está ali imaginando estratégias, pensando no que fazer, porque ela é muito sábia. Ela mexe no campo das ideias, da inteligência. Ela ganha uma guerra sem gritar. Dona Oxum, ela ganha uma guerra sem gritar. Certo dia, o menino Ogum, que era muito amigo da Dona Oxum, ele ficou chateado. Não queria ver ninguém, não queria conversar com mais ninguém.
E o que foi que ele fez? Ele se escondeu na mata. Vários dias, vários meses. E a comunidade, a aldeia, começou a sentir falta desse menino Ogum. Por quê? Porque ele é o orixá que ele vai fazer as ferramentas. Sem as ferramentas, como é que as pessoas iriam se alimentar? Como é que iria tratar uma carne? Como é que iria cortar uma fruta? Como é que iria ser sem essas ferramentas de Ogum? Já que ele acabou de... não queria mais conversar com ninguém, não queria mais produzir nenhuma ferramenta. Aí, todos os orixás se reuniram para decidir o que é que iriam fazer. Decidiram ir atrás de Ogum. Oxum queria também, mas aí, nesse grupo só de homens, eles disseram: não, Oxum, você não vai. Só vai nós aqui do grupo. Oxum ficou calada, aguardando, né? Até que eles voltaram sem Ogum. Oxum disse: então eu vou. Vocês vão ver que eu vou trazê-lo de volta. Duvidaram da capacidade de Oxum. Vê mesmo, minha gente. Vamos ver o que Oxum vai aprontar, né? Oxum, que gostava de dançar, que gostava de se perfumar, foi isso que ela fez. Ela entrou na mata, entrou na floresta, dançando. E aquela dança ali, ainda mais o perfume que ela colocou, minha gente. Ela entrou dançando e encantando Ogum lá distante, sentindo aquele cheiro. Ficou tão encantado com a beleza do Oxum, ficou encantado com o perfume e a música que ela cantava. Até que Ogum se aproximou da aldeia. Quando menos percebeu, estava todo mundo ali olhando para Ogum e Oxum. Certa vez Ogum: como é que eu vim parar aqui? Se eu estava lá na mata fechada e não queria mais conversar com ninguém. E aí todo mundo aplaudindo, todo mundo alegre, satisfeito com a promessa da Oxum, que muita gente não queria que ela fosse atrás de Ogum, né? Disseram que ela não ia conseguir. E ela conseguiu, sem gritar, sem fazer guerra. Então, que esses ensinamentos e que essas estratégias e tantas outras estratégias façam parte da nossa vida, que é cheia de desafios, né? Mas tem doçura, minha gente, também. E aí a gente precisa pegar essa doçura e trazer para esses desafios da vida da gente. Não é isso? Então, eu agradeço a vocês. A gente conclui aqui mais um Histórias no Quintal. E aí desejo uma semana de trabalho para toda a equipe, que seja de muita paz, de muita prosperidade, e que a gente possa se encontrar aqui outras vezes. Axé. Oi, é isso aí, meu povo. Cadê os aplausos? Lindo, 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 lindo.